E aí, nono ano, hoje nós vamos falar sobre um novo continente, né? A gente vai falar sobre a Oceania, as bases naturais e como se deu o povoamento desse continente. Lembrando que essa é a aula 4. Então vamos lá, no livro, página 244. A Oceania é constituída por 14 países independentes e várias possessões. Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné são os maiores países e os que mais se destacam. A Austrália compreende mais de 85% da área do continente e é a principal potência econômica. A Oceania é formada por milhares de ilhas, ilhotas e atóis, né? Atóis são formações de corais em formato circular sobre vulcões que estão submersos, tá? Reunindo os estados independentes ou pertencentes a outros países. Essas ilhas são divididas em 3 grupos: Polinésia, Micronésia e a Melanésia. Então eles dividem essas ilhas em 3 partes, tá? E o livro fala aqui: a Polinésia, palavra de origem grega que significa muitas ilhas, corresponde ao conjunto de ilhas mais distantes da Austrália. A Micronésia é formada por um conjunto de pequenas ilhas muitas conformações coralíneas, e as ilhas da Melanésia, também chamadas de Ilhas Negras, apresentam um processo de ocupação mais intenso que as demais arquipélagos. Tem esse nome devido à cor da pele escura de seus habitantes originais. São as mais próximas da Austrália e da Nova Zelândia. Tá? No livro, na página 245, fala sobre as condições naturais e diz que a maior parte das ilhas tem um clima tropical e uma vegetação de floresta tropical. A Nova Zelândia apresenta clima temperado, relevo mais acidentado e vulcões ativos, pois se encontra em zonas de contato entre os limites das placas indo-australiana e do Pacífico. De modo geral, o relevo da Oceania apresenta baixas altitudes. Apenas em alguns países apresenta elevações acima de 3.000 metros. Os terrenos da Austrália são antigos e desgastados pela erosão, predominado de áreas de baixa altitude. A leste do seu litoral ocorrem as maiores formações de corais do mundo, a Grande Barreira de Corais, ameaçada pela poluição marinha. Na área central do país predomina um clima quente e seco e áreas desérticas, pouco povoadas. No norte e nordeste ocorre o clima tropical, enquanto no sudeste e no sul predomina climas temperado e mediterrâneo. Tá? Muitas das áreas das ilhas da Oceania estão em áreas de choque entre placas tectônicas, sujeito a terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas. Então, como é que a gente pode caracterizar o continente? É um continente que tem um país que se destaca muito, que é a Austrália, economicamente, politicamente, o desenvolvimento do país. Ela tem uma industrialização forte, né? O turismo na Austrália é muito forte. Só que a Austrália tem características peculiares, tá? Diferente dos países ricos do norte, né? Dos Estados Unidos, do Japão, da China e dos países europeus, a Austrália está no hemisfério sul. E a Austrália tem temperaturas muito altas, muito elevadas, né? O que difere ela desses outros países. Uma outra característica também é que ali no centro do seu território existe uma grande área desértica, tá? Não há rios, há uma quantidade muito escassa de água, então a densidade demográfica nessa região é muito, mas muito baixa. Então a população, grande parte da população da Austrália, ela está localizada principalmente no sul do país e na parte leste. As suas principais cidades, né, Melbourne, Adelaide, Canberra, Sydney e Brisbane, ou estão no sul ou no leste. A parte central é uma parte bastante desértica. Já a Nova Zelândia é bem pequena, né, bem menor em comparação à Austrália, e ela também tem uma população bem menor do que a da Austrália. Então vamos ver aqui, ó. Até finais do século XV, os europeus conheciam apenas parte da Ásia e da África. Com a chegada à América, eles passaram a chamar as terras já conhecidas de Velho Mundo, e a América de Novo Mundo.
Após a descoberta da Austrália e de novas terras na Oceania, eles passaram a ser denominados de Novíssimo Mundo. Então, esses termos aí que a gente ouve, que a gente lê, às vezes a gente ouve, né? Velho Mundo, a Europa é o Velho Mundo, a América é o Novo Mundo, e a Oceania, por ter sido descoberta pelos europeus tardiamente, né? Por último, recebeu essa nomenclatura aí de Novíssimo Mundo. E vem falando aqui sobre o processo de ocupação. Os fatores naturais exerceram importante influência na ocupação do território, onde eram viáveis atividades como a mineração e a agricultura. O processo de ocupação do continente pelos europeus iniciou-se na segunda metade do século XVIII, quando os ingleses se instalaram na Baía de Sydney, na Austrália, e reivindicaram a posse do território para o Reino Unido. Nos anos seguintes ocorreu a ocupação da Nova Zelândia. Em diversas outras ilhas, como Tuvalu e Vanuatu, grande parte da população nativa foi obrigada a deixar seu território de origem para servir como mão de obra na Austrália. Muitas ilhas, como Havaí, Marianas e Samoa, foram estratégicas por sua localização. Nauru e Papua Nova Guiné, ricas em minérios como fosfato, cobre e ouro, despertavam interesses dos colonizadores. Então, teve essa característica aí de ocupação. E para a gente terminar, a ocupação do continente não ocorreu de forma pacífica. O processo de colonização da Austrália foi iniciado com a chegada de oficiais britânicos que ali se estabeleceram uma colônia penal. O que era uma colônia penal? Né? Eram presídios, né? Que eles pegavam presos ingleses e colocavam lá na Austrália para cumprir pena. Tá? Os aborígenes eram povos nativos da Austrália. Como são conhecidos, né, os habitantes nativos, quase foram aniquilados pelos colonizadores que atuavam com violência e violavam a cultura e o direito à terra desses povos. Esse processo também ocorreu com os maoris, nativos da Nova Zelândia, com os polinésios e outros povos da Oceania. Então, essa população maori e aquela população também, né, esqueci agora o nome, né? Maori e os aborígenes, né? Eles têm em pouca quantidade hoje porque sofreram um grande extermínio. Existe inclusive uma dança maori muito famosa que o time de rugby da Nova Zelândia faz, o time de basquete também faz, né? E que ficou conhecida no mundo inteiro, que resgata as origens desse povo. Então, pessoal, a gente encerra aqui a aula 4. Não deixem de fazer as atividades aí do livro sobre essa primeira parte da Oceania, né? E continue assistindo aqui as aulas do canal. Um grande abraço para vocês, pessoal!